Olá, seja muito bem-vindo à aula Construindo o Indicador de Desempenho. Essa ferramenta tão importante e fundamental para a nossa gestão, para a qualidade, para a busca contínua pela excelência. Eu sou Rodolfo Paludeto, fundador da Construindo a Qualidade, e estou aqui para compartilhar um pouquinho de informação para que você possa transformá-la em conhecimento efetivo e adequado para o seu dia a dia. E acima disso, que você consiga gerar valor onde você estiver. Eu sei que indicador de desempenho é uma ferramenta utilizada em todas as organizações, mas às vezes a gente não sabe a maneira adequada, a sua real função e acima disso, o como transformá-la em um artifício, um atributo, na verdade, uma ferramenta efetiva para tomada de decisões, para que você possa alcançar os seus objetivos. Nessa aula, você vai conhecer de uma maneira prática, simples, rápida e adequada o que é o indicador de desempenho, como estruturar um indicador de desempenho, quais são os tipos de indicadores, como definir uma meta. Às vezes a gente, ao definir uma meta incorretamente, a gente acaba colocando todo o processo em xeque e não possibilita o alcance dos objetivos. Nós vamos aprender como montar o indicador, como analisar o indicador, suas diferentes características, para que você possa tomar decisões, para que você possa melhorar o seu desempenho, para que você possa alcançar os seus objetivos. Quero aproveitar e pedir que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe para os seus colegas, para as pessoas que você acredita que faz sentido, que você curta o nosso vídeo. Se gostou, se não gostou, deixa aqui a sua dúvida que eu especialmente vou responder cada uma das suas perguntas, tá bom? Quero também pedir que você acompanhe essa aula até o final, que no final você vai receber um presente fantástico. Você que acredita na qualidade, na verdadeira essência, que a qualidade pode transformar o mundo, sim, você vai receber um presente no final da nossa aula, tá bom? Eu vou, sem mais delongas, pedir aqui que você dê esse voto de confiança que juntos a gente vai aprender, tá? Então vamos lá, vou trocar aqui a minha tela e através do nosso mapa mental a gente vai estudar, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender efetivamente é o que é um indicador de desempenho e acima disso, o poder que ele tem no dia a dia, na gestão, na excelência. Se você trabalha com sistemas de gestão, por exemplo, com norma ISO 9000, 14001, 45001 ou qualquer outra norma, se você atua como líder, como gestor em um processo, se você é empresário, enfim, todo mundo precisa de indicador em tudo, inclusive na nossa vida particular. A gente precisa entender que ele é uma ferramenta, na verdade é a base para a nossa tomada de decisões, é a base para que a gente consiga entender onde a gente está em relação ao nosso objetivo. E é isso que a gente vai entender. Deming dizia que não se gerencia aquilo que não se mede, que não se mede o que não se define, que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, se você quer alcançar objetivos, se você quer evoluir, se você quer prosperar, se você quer subir de nível, se você quer continuamente buscar excelência, indicadores são uma ferramenta indispensável para esse processo. Se você quer evoluir, se você quer ter sucesso, você precisa de gestão. Para ter gestão, você precisa de informações e essa é uma das ferramentas importantes nesse processo, tá? Mas como que eu estruturo, então, um indicador? Existem algumas questões importantes que a gente precisa entender e que às vezes a gente confunde, tá? O indicador ele é formado por dados e informações. Na verdade, é importante entender que há uma diferença entre um dado, uma informação e um indicador, necessariamente. Então, dados nada mais é ou nada mais são do que um número solto. Uma venda, uma compra, um produto fabricado. Então, uma nota fiscal é um dado, única e exclusivamente é um dado. Uma informação é um conjunto de dados. Então, o total de vendas do mês, o total de compras do mês, o total produzido do mês. Isso é um conjunto de dados, ou seja, são as informações. E os indicadores
é a relação de uma informação com outra informação. Então, é o índice de lucratividade, é a relação do resultado, do resultado do lucro em relação ao faturado, daquilo que sobrou em relação daquilo que foi recebido. Então, é importante entender essa diferença. É óbvio que às vezes a gente precisa de dados, às vezes a gente precisa de informações e às vezes a gente precisa de indicadores. Aqui eu quero que você entenda efetivamente essa diferença para que tudo faça sentido, tá? Então o indicador é a relação de uma informação com outra informação. Informação é um conjunto de dados e o dado é um número sozinho, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixa sua dúvida aqui. Bom, mas a gente quer saber efetivamente como eu vou utilizar isso no meu dia a dia. Ou, beleza, Rodolfo, depois de entender o que são os dados, o que são as informações e o que são os indicadores, quais são os tipos de indicadores, então, tá? Tem praticamente, na verdade, diferentes nomenclaturas para os tipos de indicadores. Mas, em linhas gerais, são os dois, tá? De resultado e de esforço, ou de driver ou outcome, ou, enfim, de início e de fim. O mais importante que você entenda é a essência e o papel dessa diferenciação, tá? O que é um indicador de resultado? Preste muita atenção nisso. Se você entender essa diferenciação, vai fazer muita diferença na hora que você for estruturar e aplicar na gestão no seu dia a dia, tá? Então, um indicador de resultado, ele é a consequência de um esforço. Ele pode estar ligado a um processo ou a organização como um todo. E normalmente ele possui uma meta a ser alcançada por um determinado período. Exemplo, o indicador de lucratividade, o indicador de reclamações. A característica principal do indicador de resultado é que ele não depende única e exclusivamente de uma atitude. Normalmente ele depende de várias ações para que ele seja alcançado. Então, um indicador de lucratividade, ele precisa de ter boas vendas, ele precisa de ter bom faturamento, ele precisa de ter um custo adequado, ele precisa, enfim, várias questões para que ele seja atingido. O de reclamações também, ele precisa ter um produto bom, ele precisa ter um atendimento bom, ele precisa ter um relacionamento bom, ele precisa ter um pós-venda bom e assim por diante. Entenda então que o resultado é como a consequência. Normalmente é óbvio que na empresa a gente precisa de resultado, é resultado que a gente quer. Mas para que eu tenha um resultado, é necessário um conjunto de ações. E daí vem o indicador de esforço. Preste atenção nessa diferença. O esforço, ele é a causa. Ele é derivado do indicador de resultado e tem a ver com a rotina diária. Ou seja, ele é ou eles são o que eu preciso fazer diariamente para que no final do período eu alcance o resultado esperado pela organização. Então, o total de prospecções de clientes. Por exemplo, eu quero vender 1.000. Para que eu venda 1.000, eu preciso prospectar 10.000, talvez, dependendo da sua taxa de conversão. Então, a prospecção depende da minha atitude, depende da minha vontade. Quantas vezes eu pego o telefone e vou ligar, quantas vezes eu mando um e-mail e assim por diante. Entenda a diferença? Esforço é a base. Esforço vem da minha decisão, da minha atitude. O resultado depende do sucesso ou da execução do meu esforço. Entendeu a relação das duas coisas? Toda organização precisa de indicadores de resultado. Toda organização precisa de indicadores de esforço. É o esforço que vai proporcionar o resultado e não o contrário. Eu preciso vender. Nossa, eu preciso vender 1 milhão. Vamos ficar torcendo para que venda? Não, eu tenho que ter atitudes para que eu faça isso. Então, as prospecções, as negociações, os follow-ups e assim por diante. Isso tudo vai proporcionar o resultado, tá? Quero aqui trazer um exemplo bem simples que talvez faça muito sentido aí. Eu, Rodolfo, hoje estou no auge do meu sedentarismo e eu preciso emagrecer. Eu quero emagrecer 20 quilos. 20 quilos tem a ver com o meu resultado, aquilo que eu quero alcançar no final de um período. Para que eu alcance esse resultado, eu preciso de diversos esforços.
Por exemplo, fazer exercícios. Correr 10 quilômetros por dia. Ir ao menos 3 vezes por semana na academia. São esforços relacionados ao exercício físico. Eu preciso melhorar a minha alimentação. Então, comer comida saudável todos os dias da semana. Eu preciso melhorar a minha hidratação. Tomar ao menos 3 litros de água por dia. Entenda que tudo isso, ou todo esse esforço, é o que vai proporcionar o resultado. O resultado é a consequência de uma ação. Se eu não tiver essas ações, o resultado não vai chegar. Entendeu a diferença? Entendeu a necessidade de ter bem claro indicadores de esforço, aquilo que vão motivar a minha ação, para que essa ação resulte naquilo que eu queira, no meu objetivo, né? No resultado, sendo redundante aqui. Fez sentido para você? Numa empresa também é assim. No processo de vendas, eu preciso de indicadores de esforços e preciso de indicadores de resultado. No processo de compras, eu preciso de indicadores de esforços e de resultado. No processo de produção, eu preciso de indicadores de esforços e de resultado. E assim por diante. Se você entender isso, se isso fizer sentido para você, todo o restante vai também fazer o sentido. Ok? Beleza, mas outro fator importantíssimo para o nosso processo é como definir a meta. Muitas vezes, uma meta mal definida põe tudo à prova. Então, é necessário ter estratégia também nesse processo de definição de meta, e é isso que a gente vai entender agora. Mas Rodolfo, o que eu tenho que fazer? Como que eu devo definir uma meta? Primeiro, uma meta não cai do céu, não é o meu sonho, não pode ser, nossa, o melhor dos mundos, quanto maior, melhor. Calma, tenha prudência, tenha cuidado. Se você definir uma meta muito ousada, ela se torna impossível, ninguém vai lutar por ela. Da mesma forma, se você definir uma meta totalmente factível, sem que haja nenhum esforço, ninguém vai correr por ela. Então é preciso que haja um equilíbrio. Sem esse equilíbrio, o indicador não vai ter sentido e não vai gerar o valor que ele pode gerar para o seu processo. Então, eu sempre digo que ela tem que ser baseada no histórico. Se eu quero, então, aumentar as minhas vendas em relação ao quê? Ao meu histórico. Se eu quero melhorar em relação a alguma coisa. Mas Rodolfo, e quando eu estou começando? Quando você está começando, você precisa testar. Testa, e a partir dos testes, você vai gerar o valor e fazer o sentido. Não tem como cair do céu. Não tem como você definir uma meta e, olha, aquela meta é impossível de alcançar, deixa ela mesmo. Que daí as pessoas vão se esforçar mais. Não, isso não vai fazer sentido, tá? Aí, eu sempre digo que a meta de resultado tem que partir da estratégia, onde a organização como um todo ela tem que ter conexão com as outras áreas. O esforço tem que ser derivado do resultado. Então, para atingir esse resultado de vendas, quantas prospecções eu tenho que fazer? Quantas negociações eu tenho que fazer? Quantos follow-ups eu tenho que fazer? Quantas entrevistas? Enfim. O esforço deriva do resultado. E a partir disso que as coisas vão acontecendo, tá? Depois que eu definir a meta, eu preciso entender como descrever, como caracterizar essa meta. Então, sempre devem estar bem claras. Ela tem que ser o mais comum possível. E contemplar, no mínimo, o que fazer, quanto fazer e quando fazer. Então, por exemplo, o indicador de esforço precisa ter uma meta de fazer 100 ligações por dia. O indicador de resultado, alcançar um total de R$1 milhão em faturamento ou em vendas até dezembro de 2022. Sempre o que, o quanto e o quando. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender melhor outras informações que contemplam a estrutura do indicador, mas ao definir uma meta, essas 3 informações são necessárias, tá? Faz sentido aí? Tá ficando claro? Se tiver dúvida, manda aqui no comentário. Se tá fazendo sentido, também, fez todo sentido. Comenta pra gente entender se tá fazendo sentido no sentido de... falei fazendo sentido várias vezes, mas se realmente tá te ajudando a entender na prática isso tudo.
Legal? Depois que eu entendi, então, o que são os indicadores, os tipos de indicadores, como definir uma meta, agora eu vou montar o meu indicador, tá? Então, quais são as informações importantes que o meu indicador precisa ter? O nome, que vai diferenciar ele dos demais, né? O seu objetivo, a sua meta, né? O que fazer, quanto fazer e até quando. Quem é o responsável por esse indicador? Um indicador tem que ter um dono. Se não tiver um dono, ninguém vai correr atrás dele, ninguém vai se preocupar com ele, ninguém vai proporcionar que ele seja alcançado, tá? Então é importante que tenha um dono. É importante também que tenha uma periodicidade, ou seja, eu vou analisar ele mensalmente, eu vou coletar ele mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, depende da circunstância e da característica do indicador, você vai precisar definir isso. O cálculo, qual que é a fórmula, qual que é a função, o indicador vai pegar a informação A com a informação B, isso é importante ter, tá? E a forma de coleta, eu pego a informação nesse lugar e no outro, isso tudo é muito importante, beleza? Nome, objetivo, responsável, periodicidade, o cálculo e a forma de coleta. E aí, talvez aqui tenha um grande segredo, tá? Muitas vezes a gente acaba analisando o indicador, ou não analisando ele, ou fazendo de maneira pro forma, sem gerar valor, por não entender a verdadeira essência de um indicador. Se você compreendeu o que é um indicador, qual é a sua estrutura, quais são os tipos de indicadores, e definir isso claramente, e ter uma meta bem definida também, na hora de você analisar vai ser muito mais natural, você não vai precisar ficar inventando a roda. Na hora de analisar você vai entender efetivamente quais são as ações. Então, o próprio indicador já vai te dar diversas respostas ao analisar, tá? E então aqui tem vou dizer que é um segredo, mas é uma técnica que pode sim fazer toda a diferença para você. Então vamos lá, ó. Preste atenção. Você está analisando os seus indicadores, tá? Não tem como você analisar um indicador de maneira paralela. Até tem, mas não vai fazer tanto sentido. Então, você está analisando o seu conjunto de indicadores. Entenda assim que você está analisando os indicadores de resultado e de esforço, tá? Então, ao analisar esses indicadores, o resultado e o esforço estão dentro da meta? Cara, perfeito, continua assim, vai seguindo até o final do período que você tá no caminho certo. Então, tudo dentro da meta, tudo lindo, maravilhoso, tá? Óbvio, isso é óbvio, né? Rodolfo, é óbvio isso. Calma. Agora, você analisou os seus indicadores de resultado e de esforço, tá? Os dois estão fora da meta, significa que tem uma falha gerencial. Preste atenção nisso. Se o seu indicador de resultado e o seu indicador de esforço está fora da meta, há uma falha gerencial, porque você não cumpriu com aquilo que você se propôs a fazer. Você não cumpriu com o seu esforço. Se as suas vendas não foram atingidas, porque você não prospectou a quantidade que deveria prospectar, que você não negociou a quantidade que você deveria negociar, isso tem a ver com a sua gestão. Você não executou aquilo que você propôs a fazer, tá? Porque é o esforço que vai influenciar no resultado. Você não atingiu o esforço, é óbvio que não vai atingir o resultado. Tá? Agora, o seu resultado tá fora, mas o esforço dentro da meta significa que você definiu seus indicadores incorretamente. Quando o esforço está dentro e o resultado está fora, o esforço que você está fazendo é insuficiente para gerar o resultado. Então, você tem que alterar a estrutura dos seus indicadores. Você tem que ter outros esforços para que o resultado seja possível. Entendeu a diferença? Então, indicadores todos dentro da meta, legal, tudo lindo. Indicador todos fora da meta, falha gerencial, cara, vai trabalhar, vai se esforçar mais. Óbvio, né? Olhando para sua equipe, para o todo. Agora, indicador de esforço dentro da meta, todo mundo se esforçou e mesmo assim o resultado não veio, indicadores definidos incorretamente, ou a meta é definida incorretamente, ou acima disso, você tem poucos indicadores. São insuficientes os seus indicadores para que você tenha o esforço necessário para gerar o resultado. Fez sentido aí? Caiu a ficha? Cara, se isso tudo aqui fez sentido para você, tenha certeza absoluta que você vai modificar os seus resultados, tá? Entendeu a mecânica da coisa? Entendeu como que isso se conecta? Tudo vai fazer sentido e acima disso, os resultados aparecerão, tá? Tá, beleza, Rodolfo, você falou de teoria e agora? Vamos para a prática?
vamos para a prática. Vou modificar aqui a minha tela. É óbvio também, tá? Que eu vou usar uma planilha e, mas a planilha é a melhor forma. Não, não é a melhor forma para fazer indicadores, mas às vezes a gente só tem essa ferramenta, tá? Então eu vou utilizar aqui um exemplo. Na verdade, eu vou trazer um exemplo pronto, tá? A taxa de lucratividade, inclusive, que eu usei na parte teórica, e vou te mostrar aqui a estruturação dele, como ele vai influenciar nessa montagem, tá? Então, ó, indicador, elevar a taxa de lucratividade de 20% para 25% até dezembro de 2022. Olha que importante. Aqui, ó, eu caracterizei o histórico. Eu estou olhando para minha realidade. Lembra que eu tinha que definir uma meta baseada no histórico? Então, essa informação aqui vai ser muito importante. Você sabe de onde você está para desenvolver onde você quer chegar, para tornar possível. Então, você está partindo de uma certeza. Você não está começando do nada. Então, a meta aqui está definida baseada no histórico. Eu sugiro que todas as suas metas tenham essa estrutura. Então, elevar a taxa de lucratividade. Eu quero aumentar a taxa de lucratividade. Aumentar de quanto para quanto? De 20, que é o meu resultado atual, para 25, que é o meu resultado almejado. Até quando, Rodolfo? Até dezembro de 2022. Legal? Quem é o responsável? Sempre tenha uma pessoa responsável por isso. Rodolfo Paludeto é o responsável por esse indicador, por alimentá-lo. Talvez a minha equipe vai alimentar, mas eu sou responsável por assegurar que esteja alimentado e responsável por analisar e, acima disso, tomar as decisões para que eu possa alcançar os meus resultados, beleza? Então, sempre tenha um responsável. Qual que é o tipo desse indicador? Ele é resultado ou ele é esforço? Ele é resultado, porque eu preciso de várias ações para que ele alcance. Não depende somente da minha vontade, da minha atitude, depende de várias ações e até de vários processos diferentes para que esse resultado seja alcançado. Então, ele é um indicador de resultado. Qual que é a periodicidade, né, de alimentação e de análise? Mensalmente. Poderia ser bimestralmente, poderia ser semestralmente, depende, claro, do indicador. Qual que é a fórmula? Qual que é o cálculo? É o lucro dividido pelo faturamento vezes 100, que vai me dar a lucratividade em porcentagem. E como que eu coleto esse? O relatório ABC lá do ERP, do sistema, enfim, da ferramenta, e o relatório DEF, enfim. Eu coloquei esse como coletar aqui somente como exemplo, né, para que você entenda que é importante. Isso também é gerenciar conhecimento organizacional. Às vezes o gestor tem lá o indicador, tem lá várias questões, e tá na cabeça dele, né? E às vezes ele trocou o gestor, a gente perdeu o histórico, perdeu a estrutura. Então, assegure essa estrutura do indicador que vai fazer sentido, tá? E aí, eu não tinha falado anteriormente, mas eu também gosto de... Sempre o indicador tem vínculo com outros indicadores, às vezes com outras coletas, né? Com outras informações. Então, é uma informação que talvez possa fazer sentido. Se eu tiver muito desperdício, a minha lucratividade vai ser mais baixa. Se eu tiver menos desperdício, teoricamente a minha lucratividade vai ser mais alta e assim por diante. Então você pode conversar com outras áreas, tá? E aí a representação gráfica aqui é bem simples, né? Eu fiz uma tabelinha aqui, coloquei o resultado alcançado no período, a meta definida, e aí normalmente a gente também tem uma tolerância, tá? Rodolfo, isso é requisito? Não, mas é legal aplicar. Eu tenho a meta de 25, mais ou menos 1%, né? Ou menos 1% de tolerância. Dependendo da circunstância, pode fazer sentido, tá? Mas vamos montar um juntos aqui, tá? Eu coloquei, taxa de efetividade das ações corretivas. Quem atua com gestão, com qualidade, sabe bem do que eu tô falando. Então, o objetivo, lembra, eu quero elevar a taxa de efetividade das ações corretivas de, sei lá, eu não tô chutando aqui, né? Mas de 30% para 40% até dezembro de 2022. Vamos supor que a gente está definindo isso aqui no começo do ano, né? Obviamente, ou até no último mês do ano corrente, para que no próximo período. Rodolfo, mas a taxa de efetividade tá 30, tá muito ruim, tem que aumentar mais. Legal, concordo, tem que ser 100% a taxa de efetividade, né? Mas lembra que uma meta precisa ser baseada no histórico. Se eu só penso no resultado, sem pensar no contexto, sem olhar para trás, eu acabo me frustrando. Então é importante ter os pezinhos bem no chão
que vai fazer sentido. E para quem não está se conectando, a taxa de efetividade, tem muitas não conformidades com ações corretivas. Quantas vezes uma ação corretiva resolve o problema? Então essa é a taxa de efetividade. Então aqui, a cada 10 ações corretivas, só 3 estavam resolvendo o problema. Eu quero aumentar de 3 para 4, tá? De uma maneira bem geral, é isso. Quem é o responsável sempre tem o nome do indivíduo, Rodolfo Paludeto. É um indicador de esforço ou de resultado? Esse também é um indicador de resultado, porque vai depender de quantas não conformidades que foram abertas, de quantas não conformidades que estão em andamento, de quantas não conformidades que foram definidas e analisadas as causas, de quantas não conformidades que foram definidas as ações corretivas, de quantas não conformidades que foram implementadas as ações corretivas. Então vai depender. Então esse não é um indicador que depende da minha vontade, vai depender de um conjunto de ações para que eu alcance esse resultado. Qual que é a periodicidade de análise? Normalmente, uma ação corretiva aí demora 90 dias para ser implementada, né? E até verificada a sua efetividade. Então, eu vou colocar trimestralmente. Fórmula. Total de não conformidades concluídas dividido pelo total de não conformidades eficazes. Na verdade, poderia ser total de ações corretivas, né? Aí, para ficar em porcentagem, BC, mas talvez isso aqui nem precise. E como coletar? Relatório ABC, né? Relatório XYZ. E assim por diante, tá? Tá fazendo sentido? Eu espero que sim, porque eu preciso que você entenda na essência isso tudo. Rodolfo, eu vou precisar de um desse para cada? Sim. Você vai precisar dessa estrutura para todos os seus indicadores? Sim. Essa é a essência da coisa. É por isso que a gente gerencia os nossos indicadores. Vou voltar aqui para minha tela. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha feito sentido. Nós estamos já há 26 minutos conversando sobre isso. E entenda que se você botar em prática isso tudo que você aprendeu, a qualidade vai ser construída aí. Mas Rodolfo, a qualidade só depende do resultado? Não, depende de diversas outras questões. Mas se você utilizar essa ferramenta da maneira certa, na sua essência, tudo vai se transformar. Aí eu sei que você quer gerar valor. Eu sei que você quer melhores resultados. Eu sei que você quer ser um profissional de excelência. Inclusive, né, às vezes a gente busca desenvolvimento técnico e não encontra condições, ou não tem condições que faça a diferença na sua vida, que realmente te torne o profissional que você deseja ser. Nós aqui do Grupo Paludeto e da Construindo a Qualidade temos como princípio, como propósito, tornar a qualidade simples e efetiva para as pessoas. E a gente faz isso de diversas formas, através da nossa aula semanal na trilha Construindo a Qualidade, através das nossas consultorias, das nossas mentorias e dos nossos treinamentos. E nós criamos uma trilha construindo a sua carreira, que tem por objetivo te habilitar de maneira efetiva para ser um profissional de excelência, que vai desenvolver habilidades técnicas, vai te tornar um profissional realmente capacitado, que o mercado necessita, mas também vai desenvolver habilidades comportamentais. Eu sempre digo, na nossa área, na verdade em todas as áreas, mas principalmente na nossa área, na área da gestão, na área da excelência, na área da qualidade, ela depende de pessoas, porque ela é feita por pessoas, ela é feita para pessoas e através das pessoas. Qualidade, gestão, excelência vem e necessita de gente. E se nós, profissionais dessa área, não nos desenvolvermos na parte comportamental, na parte humana, não basta ser só bom tecnicamente, não basta ter um melhor indicador, não basta ser auditor em várias normas, não basta ser excepcional em várias ferramentas. Você precisa também ter o seu lado comportamental, o seu lado humano muito bom. Então, eu falei aqui no começo da aula, e a gente tinha um presente, e eu vou aqui em primeira mão te oferecer esse presente. Na verdade, 20% de desconto utilizando o cupom CONSTRUINDO na nossa trilha Construindo a Sua Carreira em Sistema Integrado de Gestão. É um absurdo
falar que além de todos os benefícios, de um preço simplesmente muito acessível, você ainda vai receber mais 20% de desconto se você clicar aqui nesse QR Code e usar o cupom CONSTRUINDO para se matricular, tá? Ah, mas Rodolfo, o que é a trilha Construindo a Sua Carreira em SGI? Eu vou modificar aqui a minha tela para que você entenda, tá? É uma trilha que vai te tornar o melhor tecnicamente na interpretação, no conhecimento das principais normas de sistema de gestão, a ISO 9001, a ISO 14001, a ISO 45001. Você vai conhecer um sistema de gestão da qualidade na essência, em todas as suas questões, em todas as suas aplicações. Você vai conhecer um sistema de gestão ambiental na essência e um sistema de gestão em saúde e segurança ocupacional também. Então, um sistema de gestão integrado, você vai conhecer todos os requisitos de uma maneira prática, de uma maneira clara, de uma maneira efetiva, sabendo interpretar, mas acima disso, aplicar cada um dos requisitos. Você vai se habilitar também para ser auditor de primeira parte, o auditor interno, a partir do treinamento Boas Práticas de Auditoria, conhecendo as principais práticas de acordo com a ISO 19011. Você vai utilizar uma ferramenta fundamental para tudo na nossa vida, também como o gerenciamento de riscos, mas como o gerenciamento de indicadores que a gente já viu, você vai entender como gerenciar os riscos e como que isso vai influenciar em tudo no seu processo. Você vai ter um treinamento mais aplicado, mais detalhado sobre indicadores que vai complementar essa aula de hoje. Você vai ter um treinamento específico para construir as não conformidades e as ações corretivas para ter a melhor eficácia possível. Você vai ter um treinamento de Excel para gestão. Apesar de não gostar muito de planilhas, às vezes o Excel salva a nossa vida em tudo. Então você vai conhecer como estruturar as principais ferramentas de gestão através do Excel. Você vai desenvolver também a sua capacidade de se relacionar com as pessoas através do construindo o relacionamento interpessoal. Você vai também desenvolver sua capacidade de comunicação, né? Tendo uma comunicação assertiva que também vai aprimorar o seu aspecto comportamental. E por fim, você vai ter a conclusão da trilha, onde você vai se autoavaliar para entender aquilo que você desenvolveu bem, para aprimorar aquilo que você precisa de desenvolvimento. São 10 módulos ou treinamentos que vão te tornar o profissional que você deseja, tá? Aqui são mais de 80 horas de conteúdo gravado com aulas videoaulas, com exercícios teóricos e muito exercício prático. São mais de 50 modelos de documentos, de ferramentas que você pode baixar para te auxiliar no seu entendimento, mas acima disso, também para você utilizar no seu dia a dia. São 10 certificados. O cara está precisando de certificado para esquentar, melhorar o seu currículo. 10 certificados diferentes, além do da trilha completa. Vale mais do que o MBA, vale mais do que muita graduação, tenha certeza disso. E o nosso grande diferencial, o nosso suporte contínuo. Você entra sozinho na trilha Construindo a Sua Carreira e nunca mais estará sozinho. Nós vamos dar o suporte em todas as aulas, através do WhatsApp, você vai ter acesso, mas acima disso, depois que você concluir a trilha, seremos e manteremos o nosso contato sempre que você precisar. Claro, em decorrência ou com assunto relacionado, tá? Então, não deixa essa oportunidade passar. Aqui, utiliza esse QR Code que está aqui, ó, e já acessa, conheça todos os detalhes e assegure a sua matrícula com esses 20% de desconto exclusivo para você que está buscando conhecimento, que está buscando evolução, tá? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha agregado para sua vida, para sua carreira essa aula e tenha certeza que se você estiver com a gente vai construir a qualidade em todos os lugares. É isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.